Herdei 50 milhões de euros, mas mantive em segredo. Meus pais me tratavam como lixo, enquanto minha irmã recebia amor incondicional. Quando descobri que eles estavam prestes a me expulsar de casa para dar meu quarto à filha perfeita, decidi mostrar quem realmente tinha poder. Nunca esquecerei o dia em que estava limpando o porão da casa dos meus pais, como sempre me obrigavam a fazer, e encontrei uma caixa de metal trancada com o nome do meu avô. Eu tinha 17 anos, cabelos sempre desgrenhados, roupas de segunda mão, enquanto minha irmã Camila, de 16, usava as melhores grifes e tinha seu próprio carro. Marina, se não terminar de limpar aquele porão hoje, pode esquecer o jantar, gritou minha mãe do andar de cima. Enxuguei o suor da testa e continuei. Consegui abrir a caixa usando um grampo que encontrei no chão. Dentro havia um envelope amarelado endereçado a mim, com a caligrafia trêmula do meu avô. Para minha querida Marina, a ser entregue após minha morte. Meu avô havia falecido há 3 anos. Meus pais me proibiram de ir ao funeral, alegando que crianças não pertencem a velórios. Agora entendia o verdadeiro motivo. As mãos tremiam enquanto lia o testamento. Meu avô, que raramente via por causa dos meus pais, havia me deixado toda a sua fortuna, 50 milhões de euros em investimentos, propriedades e uma coleção de arte. Tudo para mim, com uma única condição: manter segredo até completar 18 anos. Seu pai nunca soube valorizar o que realmente importa, Marina. Ele traiu minha confiança muitas vezes. Vi como tratam você, a forma como a diminuem enquanto elevam sua irmã. Lembro-me do seu aniversário de 10 anos, quando você pediu apenas um livro. E nem isso lhe deram. Enquanto Camila ganhou uma festa com 100 convidados. Há injustiça nesta casa, e você não merece isso. Meus olhos ardiam. Limpei as lágrimas com as costas das mãos sujas de poeira. Escondi o envelope dentro do uniforme da escola e terminei a limpeza. Na mesma noite, liguei para o número do advogado mencionado na carta. Olá, Marina. Estava esperando sua ligação há 3 anos, disse ele suavemente. Podemos nos encontrar amanhã? Tenho tudo preparado. O escritório era imponente, com vista para o centro da cidade. Sr. Rossi explicou que meu avô havia transferido tudo para um fundo que só eu poderia acessar aos 18 anos, daqui a 3 meses. Até lá, precisava manter segredo absoluto. Por que meu avô fez isso? Perguntei confusa. Seu pai dilapidou parte da fortuna da família antes mesmo de você nascer. Seu avô o cortou do testamento, mas seu pai nunca soube. Ele acredita que seu avô morreu quase falido. Voltei para casa vendo tudo com outros olhos. O abuso era mais claro agora. Na mesa do jantar, sobras para mim, filé mignon para Camila. Meu pai reclamando de como eu custava caro, enquanto pagava aulas de equitação para minha irmã. Marina, preciso falar com você, disse meu pai naquela noite, entrando no meu quarto minúsculo sem bater. Camila precisa de um espaço maior para seus troféus e equipamentos. Decidimos que você vai se mudar para o quartinho de empregada nos fundos. Senti o sangue ferver, mas mantive a expressão neutra. E quando seria isso? Amanhã. Já compramos uma cama nova para Camila, então você leva a sua para o quartinho. Entendo. Respondi, sentindo algo novo dentro de mim. Não era mais raiva, era poder. O poder do conhecimento. Naquela noite não consegui dormir. Calculei mentalmente cada insulto, cada tarefa degradante, cada presente negado, enquanto Camila era elevada ao status de deusa. Não me incomodava a preferência. Me incomodava a crueldade. Na semana seguinte, meu pai anunciou outro presente para Camila. Uma viagem à Disney com os amigos. Com o dinheiro que estamos economizando em você, podemos dar a ela o que merece. Riu, olhando para minhas roupas desbotadas. O que você quer dizer? Perguntei calmamente. Ora, Marina, seja realista. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Camila tem talento, beleza, inteligência. Você é comum, é melhor aceitar logo. Vi minha mãe assentir, como se aquilo fosse uma verdade inquestionável. Camila sorriu, saboreando cada palavra. A superioridade em seus olhos era palpável. Os dias passaram lentamente. Aguentei o quartinho abafado e sem janelas, as refeições escassas, os comentários humilhantes. Na escola, ouvi a Camila contar às amigas como eu era praticamente uma empregada. Ela é tão esquisita. Papai disse que deve ser adotada. Não é possível que venha do mesmo sangue que eu. Riu alto.
sem saber que eu estava na cabine do banheiro ao lado. O aniversário de 18 anos se aproximava. Uma semana antes, ouvi meus pais discutindo. Precisamos mandá-la embora quando completar 18, disse meu pai. Não vou sustentar uma inútil sem futuro. Camila precisa daquele quartinho como closet. Concordo. Diremos que é para o bem dela aprender a se virar, respondeu minha mãe. Sorri no escuro. Perfeito. No dia do meu aniversário, como esperado, não houve bolo nem parabéns. Meu pai jogou uma caixa de papelão sobre minha cama. Você tem 2 semanas para arrumar suas coisas e sair. Já é maior de idade, não temos mais obrigação. Seja grata pelo teto que demos até hoje. Obrigada por avisar. Respondi calmamente. Posso jantar com vocês hoje? Como despedida. Eles trocaram olhares surpresos. Claro, disse minha mãe, talvez sentindo uma pontada de culpa. Vesti a única roupa boa que tinha, guardada para entrevistas de emprego. No jantar, Camila reclamava do novo iPhone, que não era do modelo mais recente. Aliás, Marina, disse meu pai cortando o melhor pedaço de carne para Camila. Deixe as chaves quando sair. Não queremos você voltando para pedir dinheiro. Sorri, bebendo um gole de água. Não se preocupe, nunca mais vou pedir nada. Finalmente entendeu seu lugar, zombou Camila. Na verdade, respirei fundo. Todos vocês vão entender o lugar de vocês. Hoje. O silêncio desceu sobre a mesa. Meu pai semicerrou os olhos. O que você está insinuando? Peguei o envelope que guardava na bolsa. Vocês se lembram do vovô? Aquele cujo funeral vocês me impediram de ir? Meu pai engoliu em seco. O que tem ele? Ele me deixou uma carta. E também 50 milhões de euros. O garfo de minha mãe caiu, tilintando no prato. Camila engasgou. Que besteira é essa? Meu pai morreu falido, gritou meu pai, mas vi o medo em seus olhos. Não, pai. Ele cortou você do testamento. Tudo ficou para mim, em um fundo que se tornou acessível hoje, no meu aniversário de 18 anos. Joguei sobre a mesa os documentos que havia buscado com o senhor Rossi naquela manhã. Meu pai agarrou os papéis, lendo freneticamente, o rosto ficando cada vez mais pálido. Isso não pode ser verdade. É verdade, confirmei. E aqui está a melhor parte. Comprei esta casa ontem. O quê? Como assim? Gaguejou minha mãe. A hipoteca estava em atraso há meses. O banco estava prestes a executá-la. Eu comprei a dívida. Agora, tecnicamente, vocês moram na minha casa. Meu pai levantou-se, o rosto contorcido de raiva. Sua ingrata, depois de tudo o que fizemos por você. Tudo o que fizeram? Repeti calmamente. Você quer dizer, depois de me tratarem como lixo durante 18 anos? Depois de me darem sobras enquanto Camila tinha o melhor? Depois de me fazerem dormir num quartinho sem janelas? Depois de me humilharem diariamente? Camila começou a chorar, vendo seu mundo perfeito desabar. Você não pode fazer isso conosco. Posso e vou, mas diferente de vocês, não sou cruel. Retirei outro envelope da bolsa. Aqui está um contrato de aluguel para vocês. Podem continuar morando aqui, pagando um valor justo. Também há uma lista de regras. A primeira, tratamento igualitário para todos nesta casa. Meu pai parecia que ia explodir, mas minha mãe colocou a mão em seu braço. Ela sabia que não tinham escolha. Por que está fazendo isso? Perguntou meu pai com a voz embargada. Não estou fazendo nada além de restaurar o equilíbrio. Vocês me ensinaram que dinheiro é poder. Agora tenho ambos. Levantei-me, deixando-os em choque à mesa. No dia seguinte, mudei-me para o antigo quarto do meu avô, o maior da casa. Contratei uma equipe para reformá-lo. Meu pai tentou interferir, mas mostrei-lhe o contrato. Qualquer desrespeito resultaria em despejo imediato. Durante as semanas seguintes, a dinâmica familiar mudou completamente. Camila tentou se aproximar, elogiando minhas roupas novas e oferecendo amizade. Recusei educadamente. Não quero sua amizade interesseira, Camila. Quero respeito. Meu pai raramente falava comigo, mas agora baixava os olhos quando nos cruzávamos. Minha mãe tentava compensar anos de negligência com pequenos gestos. Um café da manhã preparado, uma pergunta sobre meu dia. 3 meses depois, Camila veio ao meu quarto, olhos inchados de chorar. Por favor, Marina. Papai disse que não pode mais pagar minhas aulas de equitação. Meus amigos vão todos para a Suíça esquiar nas férias e... E você quer que eu pague?
completei. Ela assentiu, envergonhada. Sabe, Camila, durante anos pedi para fazer aulas de piano. Lembra o que papai disse? Não jogamos dinheiro fora com quem não tem talento. Agora é sua vez de entender o que significa não ter algo que deseja. Lágrimas escorreram pelo seu rosto. Vi nela pela primeira vez um lampejo de empatia. Eu nunca percebi como você se sentia. Exatamente. Essa é a diferença entre nós. Eu sei como é não ter. Você está aprendendo agora. No jantar daquela noite fiz um anúncio. Decidi criar uma fundação com parte da minha herança. Vamos ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Meus pais se entreolharam, confusos com essa versão de mim que eles nunca conheceram. E quanto a esta casa? Perguntou meu pai finalmente, o orgulho ainda ferido. Continuará sendo minha. Vocês podem ficar, desde que cumpram as regras. Igualdade, respeito, honestidade. Nos meses seguintes, vi minha família se transformar. Não por amor repentino, mas por necessidade. Meu pai teve que recomeçar do zero profissionalmente. Minha mãe encontrou um emprego pela primeira vez. Camila começou a estudar seriamente, percebendo que seu charme não a levaria longe sem esforço. Quanto a mim, voltei à universidade. Estudei direito, com foco em proteção infantil. Nos fins de semana, visitava orfanatos apoiados pela minha fundação. Num desses domingos, meu pai se ofereceu para me acompanhar. Você não precisa, respondi surpresa. Quero ir, disse ele, sem me olhar nos olhos. Quero entender. No orfanato, observei enquanto ele ajudava as crianças com suas lições. No caminho de volta, o silêncio foi quebrado por sua voz embargada. Eu estava errado, Marina, sobre você, sobre tudo. Não respondi imediatamente. Anos de mágoa não se apagam com palavras. Não busco seu arrependimento, pai. Busco mudança verdadeira. E se for tarde demais? Perguntou, uma vulnerabilidade que nunca havia mostrado. Nunca é tarde para fazer o certo, respondi, olhando pela janela. Só não espere que eu esqueça. Hoje, 5 anos depois, nossa família encontrou um novo equilíbrio. Não baseado em amor incondicional ou perdão total, mas em respeito mútuo. O dinheiro mostrou quem todos realmente eram, inclusive eu. Camila se formou em veterinária e trabalha com cavalos de terapia para crianças autistas. Meus pais se divorciaram. Minha mãe finalmente encontrou coragem para sair de um casamento opressivo. Meu pai, depois de muita terapia, tornou-se voluntário na fundação. E eu? Administro minha fortuna com sabedoria, sempre lembrando das palavras finais na carta do meu avô. O verdadeiro poder não está em ter dinheiro, Marina, mas em saber usá-lo para transformar. Não para se vingar, mas para corrigir. Não para punir, mas para ensinar. Eu herdei 50 milhões de euros e mantive em segredo. Meus pais me tratavam como lixo enquanto minha irmã era adorada como uma princesa. Mas quando o jogo virou, descobri que a melhor vingança não era humilhá-los como fizeram comigo. Era mostrar que sempre fui melhor que isso. A verdadeira liberdade não veio dos milhões, mas da capacidade de finalmente dizer: eu decido quem sou, não vocês. E essa é uma riqueza que ninguém pode tirar de mim. Na manhã do meu aniversário de 25 anos, abri os olhos para o sol entrando pelas amplas janelas do meu apartamento em Milão. 7 anos se passaram desde que revelei minha herança. 7 anos de transformações. Algumas dolorosas, outras libertadoras. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Camila. Feliz aniversário, Mari. Podemos nos encontrar hoje? Tenho uma notícia. Nossa relação havia melhorado, mas ainda mantínhamos uma distância saudável. Ela havia mudado bastante desde que perdeu seus privilégios. O choque de realidade a transformou em alguém mais reflexivo, embora ainda lutasse contra anos de condicionamento como a filha perfeita. Concordei em encontrá-la para o almoço. Enquanto me arrumava, recebi uma ligação de Sr. Rossi. Agora não apenas meu advogado, mas um amigo e mentor. Marina, parabéns pelo seu dia. Tenho novidades sobre a fundação. Boas, espero. Excelentes. O Centro de Apoio para Jovens em Nápoles está pronto. Podemos inaugurá-lo no próximo mês. Sorri, sentindo aquela conhecida sensação de propósito. A Fundação Novos Começos já havia ajudado mais de 5.000 jovens sem recursos a receberem educação de qualidade e suporte psicológico. Era meu maior orgulho. Envie-me as fotos. Quero ver cada detalhe. No caminho para encontrar Camila,
Passei pela antiga casa onde cresci, agora um abrigo para mães solteiras. Depois que meus pais se divorciaram, vendi a propriedade e a transformei em algo significativo. A ironia não me escapava. O lugar que testemunhou tanto desprezo agora abrigava pessoas buscando uma segunda chance. O restaurante era elegante, mas discreto. Camila já me esperava, mexendo nervosamente em seu copo d'água. Aos 24 anos, estava mais magra, o rosto menos arrogante. Abraçamo-nos brevemente. Ainda não era natural, mas era genuíno. Você está linda, disse ela, estudando meu vestido e meus cabelos agora bem cuidados. Obrigada. Como vai o trabalho com as crianças? Seus olhos se iluminaram. É por isso que queria te ver. Recebi uma proposta para expandir o programa de ecoterapia. Uma clínica na Suíça está interessada no método que desenvolvemos. Isso é incrível, Camila. Ela mordeu o lábio hesitante. Preciso de um investidor. Pensei em você. Não como irmã, mas como empresária. Tenho um plano de negócios completo. Peguei a pasta que ela me estendeu, genuinamente surpresa. A antiga Camila teria apenas pedido o dinheiro, assumindo que merecia. Vou analisar com cuidado, prometi. É justo, ela assentiu. Sei que preciso provar meu valor. Durante o almoço, compartilhamos novidades. Ela estava namorando um professor de música, alguém simples e gentil, o oposto dos playboys ricos que costumava atrair. Parecia feliz, mais autêntica. E mamãe, como está? Perguntei. Melhor. O novo emprego na galeria de arte deu sentido à vida dela. Ela quer te ver, Marina. Fala de você constantemente, embora não admita. Suspirei. Minha relação com minha mãe era a mais complicada. Diferente do meu pai, que claramente me desprezava, ela simplesmente me ignorou. Permitiu que tudo acontecesse. Às vezes, a omissão dói mais que a agressão. Talvez um dia, respondi vagamente. Camila não insistiu. Ela havia aprendido a respeitar meus limites. Ao nos despedirmos, ela me entregou um pequeno embrulho. Não é nada caro, mas é sincero. Dentro havia um porta-retrato artesanal com uma foto antiga. Eu, aos 5 anos, antes que a preferência por Camila se tornasse tão óbvia, sorrindo sem um dente da frente. Encontrei nos pertences da mamãe. Achei que deveria ser seu. Senti um nó na garganta. Obrigada, significa muito. Enquanto caminhava de volta ao meu carro, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Marina? Aqui é Alessandro Conti, do Hospital San Raffaele. Meu coração acelerou. Sim? Seu pai sofreu um ataque cardíaco. Está estável, mas pediu para falar com você. O mundo pareceu parar. Meu pai, aquele homem que durante anos me fez sentir invisível, agora me chamava em seu possível leito de morte. Era irônico, quase poético. Estarei aí em 1 hora. O hospital era imenso e impessoal, cheirando a desinfetante e medo. Enquanto subia no elevador, refleti sobre como reagiria ao vê-lo vulnerável. Parte de mim, aquela menina de 17 anos ainda magoada, queria sentir satisfação. Mas a mulher de 25 anos que me tornei sabia que a vingança não traz paz. Ele parecia menor na cama de hospital. Tubos e monitores ao redor. Seu rosto, antes sempre severo, agora estava abatido e pálido. Sentei-me na cadeira ao lado da cama sem dizer nada. Você veio? Sua voz saiu fraca. Vim. Silêncio se estendeu entre nós, carregado de décadas de palavras não ditas. Os médicos dizem que preciso de uma cirurgia. Ele começou, olhando para o teto. Não é certeza que sobreviverei. Assenti, mantendo a expressão neutra. Marina, eu preciso te dizer algo antes. Esperei, sentindo meu corpo tenso. Quando você nasceu, ele respirou com dificuldade. Meu pai, seu avô, disse que você tinha os olhos da minha mãe. Exatamente os mesmos. Ela morreu quando eu tinha 5 anos. Franzi a testa, confusa com essa revelação inesperada. Toda vez que olhava para você, via ela. Via a perda, a dor. Era insuportável. Então parei de olhar. Isso não justifica como me tratou, respondi firmemente. Não estou buscando justificação. Ele tossiu. Estou tentando entender também. Por anos, transferi minha dor para você. Era mais fácil do que enfrentá-la. Uma lágrima escorreu pelo canto de seu olho. Nunca havia visto meu pai chorar. Quando você revelou a herança, não foi o dinheiro que me destruiu, Marina.
Foi perceber que meu pai sempre soube quem eu era, que ele viu como eu te tratava e decidiu que você merecia mais. Engoli em seco, sentindo minha própria emoção ameaçar transbordar. Passei os últimos anos tentando entender como me tornei o homem que meu próprio pai desprezava. Como pude ser tão cego? Peguei um copo d'água e ofereci a ele. Suas mãos tremiam ao aceitar. O que você quer de mim? Perguntei diretamente. Nada que mereça, ele respondeu com surpreendente honestidade. Só queria que soubesse que entendo agora. Entendo o que fiz a você. E sinto muito, profundamente. Olhei para minhas mãos sentindo o peso dessas palavras. Não eram suficientes para apagar o passado, mas era a primeira vez que ele realmente me via. A cirurgia é amanhã, continuou. Se eu não sobreviver? Não dramatize, interrompi, mais bruscamente do que pretendia. Faça a cirurgia. Foque em se recuperar. Depois, veremos. Antes de sair, parei na porta. Pai? Ele virou o rosto, olhos brilhando de lágrimas. Tenho os olhos da vovó, mas tenho a força do vovô. Lembre-se disso. Nos dias seguintes, mergulhei no trabalho enquanto aguardava notícias. A cirurgia havia sido bem-sucedida, mas a recuperação seria longa. Camila alternava entre o hospital e sua clínica, mantendo-me informada. Em uma tarde chuvosa, recebi outro telefonema inesperado. Marina, é Teresa Vidali. Reconheci o nome imediatamente. A antiga secretária do meu avô, que havia se tornado quase uma avó para mim nos últimos anos. Teresa, que bom ouvir sua voz. Está tudo bem? Sim, querida. Estou organizando os últimos pertences do seu avô e encontrei algo que acho que você deveria ver. Um diário. E algumas cartas. 2 horas depois, eu estava no apartamento aconchegante de Teresa, tomando chá enquanto folheava o diário do meu avô. As páginas amareladas revelavam uma história que nunca conheci. Ele escreveu sobre mim. Murmurei, surpresa. Desde o dia em que você nasceu. Teresa sorriu. Leia a página marcada. Encontrei a passagem, datada do meu 10º aniversário. Aquele sem presente, sem celebração. Hoje vi minha neta sendo esquecida novamente. Alessio trouxe Camila para me visitar, exibindo-a como um troféu, enquanto Marina ficou em casa sozinha. Perguntei por ela, e ele respondeu com desdém. Ela prefere ficar sozinha. Sei que é mentira. Vi os desenhos que ela faz, sempre com uma família unida, sempre com amor. Estou velho demais para confrontá-lo diretamente, mas não posso permitir que esta injustiça continue. Hoje decidi. Tudo que tenho será dela, não pela vingança, mas pelo equilíbrio. Marina tem uma luz que eles não conseguem ver. Talvez porque os ofuscaria se admitissem. Lágrimas caíam sobre as páginas. Teresa colocou a mão no meu ombro. Ele monitorava sua vida de longe, Marina. Tinha pessoas que o informavam sobre você, sobre seus desafios, suas pequenas vitórias. Sofria por não poder intervir diretamente, mas sabia que você precisava encontrar sua própria força. Por que não me contou antes? Perguntei, secando as lágrimas. Seu avô pediu que esperasse até que você estivesse realmente pronta. Não apenas com idade suficiente, mas emocionalmente preparada para entender toda a história. Ela me entregou um envelope lacrado. Esta é a última carta. Ele pediu que aguardasse para quando você encontrasse seu verdadeiro propósito. Creio que esse momento chegou. De volta ao meu apartamento, sentei-me na varanda e abri a carta com cuidado reverente. A caligrafia era mais firme do que a do envelope que encontrei aos 17 anos. Esta havia sido escrita muito antes. Minha querida Marina, se está lendo esta carta, significa que não apenas recebeu sua herança, mas encontrou um propósito para ela. Não tenho dúvidas de que fará bom uso do que lhe deixei, pois sempre vi em você algo que seus pais, infelizmente, não conseguiram enxergar. Uma compaixão inata, uma sabedoria que não vem de livros ou escolas. Há algo que ainda não contei, algo que talvez ajude a explicar, embora não justifique, as ações de seu pai. Quando ele era menino, sua avó adoeceu gravemente. Eu trabalhava demais, construindo o império que hoje é seu. Não estive presente nos últimos meses de vida dela, sempre acreditando que haveria mais tempo. Alessio nunca me perdoou por isso. Quando você nasceu com os mesmos olhos dela, algo quebrou dentro dele. Ao invés de ver isso como um presente, uma segunda chance, ele viu como uma lembrança dolorosa. E, em sua confusão, projetou em você o ressentimento que sentia por mim. Isso não desculpa como ele te tratou. Nada poderia.
Mas talvez ajude você a compreender que a negligência e a crueldade raramente nascem do nada. São frequentemente passadas como uma herança indesejada. Marina, você quebrou esse ciclo. Usou o poder que lhe dei não para punir, mas para transformar. Isso me dá mais orgulho do que qualquer império financeiro jamais poderia. Lembre-se sempre, nossa verdadeira herança não está em contas bancárias ou propriedades, mas nas marcas que deixamos na vida dos outros. Você já deixou sua marca na minha. Com todo o amor que um velho coração pode conter, seu avô, Giuseppe. Passei a noite relendo a carta, cada palavra reverberando dentro de mim. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca imaginei fazer. Dirigi até o hospital para visitar meu pai por vontade própria. Ele estava sentado na cama, parecendo levemente melhor. Surpresa atravessou seu rosto quando entrei. Posso? Perguntei, indicando a cadeira. Ele assentiu, ansioso. Coloquei a carta do meu avô sobre a cama. Acho que você deveria ler isso. Observei enquanto ele lia, seu rosto passando por uma série de emoções, confusão, choque, dor e, finalmente, uma compreensão dolorosa. Quando terminou, suas mãos tremiam tanto que o papel chacoalhava. Eu nunca soube. Sua voz falhou. Ele nunca me contou como se sentia sobre a morte dela. Talvez ele não soubesse como. Respondi suavemente. Assim como você não sabia como lidar com o que sentia quando me olhava. Meu pai cobriu o rosto com as mãos, soluços silenciosos sacudindo seus ombros. Pela primeira vez, não vi o homem cruel que fez minha infância miserável. Vi alguém quebrado, carregando dores não processadas por décadas. Não estou dizendo que tudo está perdoado, esclareci. Algumas cicatrizes nunca desaparecerão completamente, mas talvez possamos parar de criar novas. Quando saí do hospital naquele dia, senti como se um peso enorme tivesse sido levantado. Não era perdão completo, era algo mais complexo. Compreensão, talvez. O início de uma cura que nunca imaginei buscar. 3 meses depois, inauguramos o centro em Nápoles. Para minha surpresa, toda a minha família compareceu. Minha mãe, agora com cabelos grisalhos e um sorriso menos artificial, ajudava a organizar as crianças para a foto oficial. Meu pai, ainda se recuperando, observava de longe, mais silencioso, mais humilde. Camila guiava um dos cavalos do programa de ecoterapia, uma jovem com síndrome de Down rindo alegremente em sua cela. Enquanto cortava a fita, percebi que a verdadeira herança do meu avô não eram os 50 milhões de euros. Era a chance de redefinir o que significa família, o que significa poder, o que significa cura. Naquela noite, recebi um e-mail de uma jovem que havia passado por nossa fundação anos atrás. Agora formada em Direito, ela escrevia: Senhorita Marina, nunca esquecerei o que me disse quando eu tinha 14 anos e pensei em desistir. Sua história começa com o que aconteceu com você, mas termina com o que você decide fazer a respeito. Hoje defendi meu primeiro caso, representando uma menina em situação de abuso. Ganhamos. A história dela agora terá um novo capítulo, assim como a minha teve graças a você. Guardei este e-mail junto à carta do meu avô. 2 gerações conectadas pelo desejo de transformar dor em propósito. No meu 30º aniversário, 5 anos depois, minha fundação já havia se expandido para 7 países. Eu dividia meu tempo entre a administração dos negócios e palestras para jovens em situação vulnerável. Meu pai, recuperado fisicamente, mas ainda trabalhando em sua recuperação emocional, tornou-se um colaborador silencioso, ajudando com questões financeiras sem nunca buscar reconhecimento. Camila casou-se com seu professor de música e esperava o primeiro filho. Nossa relação havia evoluído para uma amizade cautelosa, construída sobre novas bases. Minha mãe encontrou um novo companheiro, alguém gentil que a ajudou a encontrar sua própria voz após décadas vivendo à sombra do meu pai. Quanto a mim, conheci Victor durante um evento beneficente. Um arquiteto que desenhou escolas sustentáveis para comunidades carentes. Ele me amava não pela minha fortuna, mas pela pessoa que me tornei apesar das adversidades. Após 2 anos juntos, estávamos esperando nosso primeiro filho. Se for menina, podemos chamá-la de Giuseppina, em homenagem ao vovô? Perguntei a Victor uma noite, enquanto olhávamos as estrelas de nossa varanda. É perfeito, ele sorriu, acariciando minha barriga. A história continua através dela. Naquela noite, sonhei com meu avô. Ele estava em um jardim ensolarado, sorrindo com orgulho. Não disse nada. Apenas me abraçou. Um abraço que nunca pude sentir em vida, mas que agora parecia mais real que qualquer coisa.
Acordei com lágrimas nos olhos, mas não eram de tristeza, era gratidão. Por ele ter visto além da superfície, por ter compreendido que às vezes o melhor presente não é aquilo que torna a vida mais fácil, mas o que nos força a encontrar nossa própria força. Herdei 50 milhões de euros e mantive em segredo. Meus pais me tratavam como lixo, enquanto minha irmã era adorada. Mas o verdadeiro tesouro não foi o dinheiro que recebi. Foi descobrir que meu valor jamais esteve atrelado ao que eles pensavam de mim. A maior herança foi a liberdade. Liberdade para curar, para transformar, para perdoar quando estivesse pronta. Não porque eles mereciam, mas porque eu merecia paz. E, finalmente, a liberdade para criar um novo legado, onde nenhuma criança jamais se sentisse como eu me senti. Invisível, descartável, menos importante. Hoje entendo o que meu avô quis dizer em sua carta. Nossa verdadeira herança não são os bens materiais, mas as vidas que tocamos, as dores que transformamos em propósito, os ciclos que quebramos para que as próximas gerações possam começar sem o peso que carregamos. Esta é a minha verdadeira fortuna, e é imensurável. 2 anos se passaram desde o nascimento da pequena Giuseppina. Minha filha tinha os mesmos olhos que eu, que minha avó, mas carregava consigo algo que eu nunca tive: a certeza absoluta de ser amada incondicionalmente desde o primeiro suspiro. Naquela manhã ensolarada de primavera, eu observava Victor brincando com ela no jardim da nossa casa na Toscana. Compramos esta propriedade quando descobri a gravidez. Uma vila antiga, cercada por ciprestes e oliveiras. Um lugar para recomeçar, para criar raízes que não fossem envenenadas pelo passado. Ela tem sua determinação, comentou Victor enquanto nossa filha tentava pela 10ª vez escalar um pequeno banco de jardim. Nunca desiste. Sorri, sentindo aquela familiaridade estranha. Como sabe que é minha determinação e não a sua? Porque quando ela franze a testa desse jeito, é exatamente como você quando está resolvendo um problema complicado na fundação. Giuseppina finalmente conseguiu subir no banco e ergueu os braços em triunfo, seu sorriso iluminando o mundo ao redor. Victor aplaudiu enquanto eu me aproximava para abraçá-la, sentindo seu pequeno coração batendo contra o meu, acelerado pela conquista, pela vida, pela alegria pura de existir sem sombras. Meu telefone vibrou no bolso. Era Camila. Oi, Mari. Estou no hospital com o papai. Os médicos dizem que precisamos nos preparar. Meu coração se apertou. Apesar de tudo, a notícia me afetou profundamente. Como ele está? Lúcido, mas fraco. Ele perguntou por você e por Giuseppina. Fiquei em silêncio, dividida. Nos últimos 2 anos, meu pai havia tentado se aproximar de forma respeitosa, sempre mantendo distância quando eu indicava a necessidade de espaço. Conheceu Giuseppina em seu nascimento e enviava presentes modestos em datas especiais, nunca extravagantes, nunca buscando compensar o passado com materialismo. Era como se finalmente tivesse entendido. Estarei aí em 2 horas. Decidi. Victor entendeu sem que eu precisasse explicar. Arrumamos uma pequena mala para Giuseppina e partimos para Milão. Durante a viagem, lembrei-me da última conversa significativa que tive com meu pai, há cerca de 1 ano. Estávamos no terraço da minha casa, observando o pôr do sol. Ele havia trazido um álbum de fotos antigas. Encontrei estas na casa de veraneio, explicou timidamente. Pensei que talvez quisesse ter algumas lembranças da sua avó. O álbum continha fotos que nunca tinha visto. Minha avó jovem, radiante, com os mesmos olhos que agora via em minha filha. Ela era professora, contou ele, a voz embargada. Adorava crianças. Teria amado ver o que você faz na fundação. Foi a primeira vez que conversamos sem mágoa imediata, sem aquela tensão constante. Apenas 2 adultos compartilhando memórias, tentando construir algo novo sobre ruínas antigas. Ao chegarmos ao hospital, Camila nos aguardava no corredor. Seu filho Lorenzo, agora com 4 anos, dormia em uma cadeira. Ela abraçou Giuseppina, depois me deu um abraço mais longo que o habitual. Obrigada por vir. Significa muito para ele. O quarto estava silencioso, exceto pelo bip constante dos monitores. Meu pai parecia ter envelhecido décadas desde nosso último encontro. Sua respiração era superficial, o rosto marcado não apenas pela doença, mas por arrependimentos profundos. Marina, sussurrou ao me ver. Seus olhos se iluminaram quando viu Giuseppina em meus braços. E a pequena princesa?
Aproximei-me da cama, permitindo que ele segurasse a mão de minha filha. Ela o estudou seriamente, depois sorriu. Aquele sorriso inocente que não conhece ressentimentos. Tem algo que quero te dar, disse ele com dificuldade. Na gaveta. Camila abriu a gaveta da mesa de cabeceira e retirou um envelope amarelado. Meu nome estava escrito na frente, com a caligrafia trêmula do meu pai. Pode ler depois, ele continuou. Mas preciso dizer agora, enquanto posso. Fez uma pausa para recuperar o fôlego, cada palavra custando um esforço visível. Passei a vida inteira fugindo de mim mesmo, Marina. Fugindo da dor, projetando-a em você. Não posso desfazer o que fiz, mas quero que saiba. Você é a melhor parte da nossa família. Sempre foi. Lágrimas que não esperava sentir começaram a escorrer pelo meu rosto. Giuseppina, percebendo minha emoção, tocou minha bochecha com suas mãozinhas. Mamã tiste? Perguntou com sua linguagem de 2 anos. Não, querida. Mamãe está sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Meu pai sorriu fracamente ao ouvir minha filha. Você quebrou o ciclo, Marina. É a maior vitória que alguém pode ter. Naquela noite, enquanto Giuseppina dormia no quarto de hospital improvisado, li a carta do meu pai. Não era um pedido de perdão. Ele sabia que algumas coisas vão além do perdão. Era um relato honesto de sua vida, suas falhas, seus medos. Como aprendeu a ser pai com um homem emocionalmente distante, como repetiu padrões sem questionar, como seu ressentimento pelo próprio pai acabou sendo projetado em mim. Na última página, encontrei algo que me deixou sem fôlego. Seu testamento. Diferente do que imaginei, ele não havia deixado tudo para Camila. Ao contrário, dividiu igualmente entre nós duas com uma condição: que parte fosse destinada à fundação para ajudar crianças que, como eu, cresceram sentindo-se invisíveis. Não posso desfazer o passado, mas talvez possa ajudar a construir um futuro melhor para outros. 3 dias depois, meu pai faleceu pacificamente durante o sono. O funeral foi simples, como ele pediu. Surpreendi-me com a quantidade de pessoas que compareceram. Antigos colegas de trabalho, vizinhos, até mesmo alguns jovens da fundação que ele havia ajudado silenciosamente nos últimos anos. Durante a cerimônia, minha mãe se aproximou timidamente. Não nos víamos há meses. Ele mudou muito no final, disse ela, observando Giuseppina brincar com Lorenzo sob um carvalho próximo. Acho que todos mudamos. Sim, concordei, sentindo uma estranha paz. Todos nós. Marina, ela hesitou. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de conhecer minha neta melhor. Se você permitir. Olhei para ela, não como a mãe que me negligenciou, mas como uma mulher que, como todos nós, carregava suas próprias feridas, seus próprios arrependimentos. Podemos começar devagar, ofereci. Talvez um almoço na próxima semana? O alívio em seu rosto foi palpável. Ela assentiu, incapaz de falar. Após o funeral, encontrei-me com o Sr. Rossi para discutir o testamento do meu pai. Para minha surpresa, descobri que ele havia vendido sua participação na empresa anos atrás e investido tudo em projetos sustentáveis. Ele queria deixar algo positivo, explicou o Sr. Rossi. Disse que aprendeu isso com você. Semanas depois, ao organizar os pertences do meu pai, Camila e eu encontramos um diário em sua escrivaninha. As entradas começavam logo após eu revelar minha herança, 7 anos atrás. Hoje entendi que perdi minha filha por minha própria escolha, dizia a primeira página. E se há algo mais doloroso que a perda, é saber que você mesmo causou. Camila e eu lemos juntas, lágrimas silenciosas enquanto descobríamos o homem que nosso pai estava tentando se tornar nos últimos anos de sua vida. Um homem lutando contra seus próprios demônios, tentando encontrar redenção não através de grandes gestos, mas de pequenas ações diárias. Nunca imaginei que ele sentisse tanta culpa, comentou Camila. Acho que todos guardamos mais do que mostramos, respondi. Naquela noite, depois de colocar Giuseppina para dormir, sentei-me na varanda com Victor. As estrelas brilhavam intensamente sobre os vinhedos ao longe. Como está se sentindo? Perguntou ele entrelaçando seus dedos nos meus. Em paz, curiosamente, refleti. Não é perdão exatamente. É mais como aceitação, entender que todos estamos quebrados de alguma forma. Todos estamos tentando consertar nossas fraturas com as ferramentas imperfeitas que temos. E isso é suficiente? Pensei na minha filha dormindo tranquilamente, segura e amada. Pensei nos milhares de crianças ajudadas pela fundação. Pensei no diário do meu pai,
nas tentativas de Camila de reconstruir nossa relação, no desejo tardio da minha mãe de fazer parte da minha vida. Não é sobre ser suficiente, respondi finalmente. É sobre continuar tentando. É sobre escolher a cura em vez do ressentimento. Não para benefício deles, mas para o meu próprio. 1 ano após a morte do meu pai, inauguramos o Centro Cultural Giuseppe Ricci em homenagem ao meu avô. O espaço oferecia educação gratuita em artes, música e literatura para crianças de comunidades carentes. Na entrada, uma placa discreta também reconhecia Alessandro Ricci, meu pai, como cofundador póstumo. Durante a cerimônia de abertura, uma menina de aproximadamente 12 anos se aproximou timidamente. Senhora Marina, posso falar com você 1 minuto? Afastei-me do grupo de dignitários para dar atenção total à garota. Meu nome é Lucia, apresentou-se ela. Estou no programa há 6 meses. Antes disso, eu não falava. Literalmente. Depois que meus pais se separaram, parei de falar por quase 2 anos. E agora você está falando. Sorri encorajadoramente. Sim, a aula de teatro me ajudou. Minha professora diz que tenho talento. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Queria agradecer. E perguntar, como você soube? Soube o quê, querida? Que era possível recomeçar. Que o passado não precisa definir quem somos. Senti minha garganta apertar com emoção. Olhei para Giuseppina, agora com 3 anos, correndo pelo jardim recém-inaugurado com outras crianças, seu riso ecoando livremente. Aprendi com meu avô que nossa história começa com o que aconteceu conosco, mas termina com o que decidimos fazer a respeito. Respondi. E todos os dias aprendemos um pouco mais sobre como escrever nossos próprios capítulos. Lucia sorriu, seus olhos brilhando com algo que reconheci imediatamente. Esperança. A mesma esperança que meu avô plantou em mim através daquela herança inesperada. Não eram apenas os 50 milhões de euros que mudaram minha vida, mas a mensagem por trás deles. Você merece mais, você é capaz de mais, você é mais. Às vezes, nos momentos mais silenciosos, imagino meu avô observando tudo de algum lugar, vendo como seu gesto de amor transformou não apenas minha vida, mas se expandiu em círculos cada vez maiores, tocando milhares de outras vidas. Vendo como quebrei o ciclo de dor que afetou nossa família por gerações. No meu aniversário de 35 anos, 10 anos após descobrir a herança, fiz algo que nunca imaginei fazer. Convidei todos, Camila e sua família, minha mãe e seu novo companheiro, até mesmo alguns primos distantes que reencontrei recentemente. Pela primeira vez, celebramos como uma família real. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas autêntica. Durante o jantar, Giuseppina, agora uma menina eloquente de 5 anos, pediu para fazer um brinde. Quero agradecer à vovó e ao vovô por fazerem a mamãe, porque sem ela eu não estaria aqui, disse solenemente, segurando seu copo de suco com as 2 mãos. E ao bisa que deu o tesouro para a mamãe não ficar triste. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto da minha mãe. Camila apertou minha mão sob a mesa. A família que construímos, não apenas a que recebemos, completei, erguendo minha taça. Depois que todos foram embora e a casa ficou silenciosa, encontrei Victor contemplando o céu estrelado da Toscana. No que está pensando? Perguntei, abraçando-o por trás. Em como as coisas mudam, respondeu, virando-se para me encarar. Há 10 anos você descobriu uma herança que mudou sua vida, mas olhando agora, o verdadeiro legado não estava no dinheiro. Estava na escolha, completei. Na escolha de usar aquele poder para construir, não para destruir. Naquela noite, deitada ao lado do homem que amava, com minha filha dormindo serenamente no quarto ao lado, refleti sobre a jornada extraordinária que começou com uma caixa encontrada em um porão empoeirado. Herdei 50 milhões de euros e mantive em segredo. Meus pais me tratavam como lixo enquanto minha irmã era adorada. Mas a verdadeira herança, aquela que ninguém poderia tirar de mim, foi a compreensão de que sou mais do que as feridas do meu passado. Sou as escolhas que faço a cada dia. Sou os ciclos que quebro. Sou as pontes que construo sobre abismos que pareciam intransponíveis. E enquanto o luar banhava nosso quarto em luz prateada, percebi que esta história nunca foi sobre dinheiro ou vingança. Foi sobre transformação. Sobre uma menina invisível que se tornou uma mulher impossível de ignorar, não pelo poder financeiro, mas pela força interior que sempre esteve lá, esperando ser descoberta, esperando ser reconhecida.
Hoje, aos 35 anos, não me defino como a herdeira dos milhões do meu avô. Me defino como a arquiteta da minha própria vida. Como a mãe que garante que sua filha nunca sinta o que eu senti. Como a mulher que transformou cicatrizes em sabedoria. E talvez essa seja a maior herança que alguém pode receber. Não a fortuna que muda seu status, mas o catalisador que desperta seu verdadeiro potencial. 5 anos depois, enquanto Giuseppina, agora com 10 anos, preparava-se para sua primeira apresentação de piano. Algo que eu sempre quis aprender, mas nunca me permitiram. Olhei para ela com o coração transbordando de orgulho. Não pelo seu talento, embora fosse impressionante, mas pela pessoa que estava se tornando. Compassiva, forte, segura. Enquanto suas mãos pequenas, mas confiantes dançavam sobre as teclas, transformando notas em emoção pura, entendi finalmente o que meu avô quis dizer em sua última carta. A verdadeira herança não é o que recebemos, mas o que transmitimos. E enquanto aplaudia de pé, ao lado de Victor, de Camila, de minha mãe e de dezenas de crianças da fundação, todas com histórias de dor transformada em possibilidade, soube que esta era minha verdadeira riqueza. Não os 50 milhões de euros, não as propriedades ou investimentos, mas cada vida tocada, cada ciclo quebrado, cada criança que aprendeu que seu valor não depende da validação de ninguém. Essa é a herança que construí. E ninguém jamais poderá mantê-la em segredo.